estão sabendo que o São Paulo quer um atacante que está em baixa no Grêmio? Mas não é qualquer nome, não. Garrafa tá no CCT da Barra Funda e conta melhor essa história. Garrafa! Vamos mais um Douglas Costa. Nós estamos hoje aqui na externa, no CCT da Barra Funda, porque desse lado do muro os jogadores estão em férias, mas tem acontecido reuniões frequentes do departamento de futebol. E o objetivo, claro, é reforçar o elenco para a próxima temporada, a montagem do elenco. São 4 reforços. Entre esses 4 reforços, um deles é aquilo que você disse, um atacante. É isso que o São Paulo também tem como prioridade, né? Quer renovar com o Arboleda, quer contratar um jogador para o meio campo e principalmente um atacante. Nós fizemos um levantamento dos jogadores de ataque que o São Paulo tem no seu elenco. Um total de 9, Michele, 9 atacantes, né? Pelos lados do campo, como se gostam de falar, na época do mestre e até na minha, do Celso, e muito mais na do Chico também, é aquela história de ponta direita, ponta esquerda. Mas hoje é atacantes pelo lado do campo. O São Paulo tem 4 dentro do elenco. O Rigoni, o Marquinhos, o Rojas e o Galeano. Aqueles atletas que fazem a função de segundo atacante são 3. Luciano, o Vitor Bueno, que era o jogador de meio campo, mas tem sido aproveitado como segundo atacante, e também o Éder, que já jogou na seleção da Itália, mas teve poucas oportunidades no ataque do São Paulo. E centroavante mesmo, o São Paulo tem 2, Michele. São eles, o Pablo e o Caleri, né? Então o São Paulo entende que precisa de um atacante. O Pablo é um jogador que interessa ao Internacional de Porto Alegre, de repente pode ser negociado, o Caleri chegou agora, o São Paulo está atrás de um atacante. E aí, ontem nós trazíamos a informação de que o São Paulo estaria na briga pelo Wesley Moraes, o atacante que pertence ao Aston Villa. O jogador está em disponibilidade, o Palmeiras está na tentativa de contratar o atleta e o São Paulo se interessou, entrou na briga também. Mas o São Paulo quer uma situação mais tranquila para trazer esse jogador. Empréstimo sem nenhum custo, só arcando com parte do salário. Mas a notícia que chama a atenção é Douglas Costa. Você viu semana passada aí a polêmica do Douglas Costa lá no Grêmio. Ele ia se casar na véspera de um jogo que definiria a permanência ou não do Grêmio na Série A do Campeonato Brasileiro. O jogador acabou atuando, não foi para a festa de casamento, adiou a festa. Teve uma boa participação, mas o Grêmio foi rebaixado e ele fez um dos gols na última partida do Grêmio e deu tchau para a torcida. Então o Douglas Costa está em disponibilidade e o São Paulo coloca esse jogador no radar. Se é uma boa ou não, isso é com o Chico e com o Celso. E alguns pontos importantes que serão feitos em votação secreta. Não será aberto ao público e muito menos à imprensa. Vou citar apenas 3 propostas aqui polêmicas, né? A proposta é que se aumente o mandato dos conselheiros de 4 para 6 anos. Redução no número de conselheiros e permitir reeleição para o cargo de presidente do clube. De um modo geral, as pessoas dentro do clube, ou algumas pessoas dentro do clube, interpretam isso, que se forem aprovadas essas medidas, o clube ficará muito mais diretamente ligado a um único grupo. E isso incomoda, enfim, há um clima tenso politicamente lá no São Paulo. E do outro lado, aqui por trás desse muro, o departamento de futebol querendo reforço. Douglas Costa é o nome, Michele. E aí, Celso Cardoso e Chico Lang, o que vocês acham de Douglas Costa? Começando por Douglas Costa. Seria interessante dar uma checada na agenda, ver quando ele vai preparar a festa de casamento. Né? Você vai preparar, não sei, de repente resolve renovar os votos. E coincide com um jogo importante. Então já bate, já pega lá o calendário, já olha para não dar bochicho. A questão é assim, o Douglas Costa, quando ele foi contratado pelo Grêmio, eu achei sensacional, porque é um jogador que tem um potencial muito grande, apesar de não ter jogado no Bahia, né, não ter conseguido jogar no Bahia. Na Itália também jogou pouco. Então, o comportamento talvez não esteja à altura do profissionalismo que se deseja e do talento que ele tem. Então, é um jogador de risco. É um problema. É um jogador de risco. Assim, que ele tem talento com a bola nos pés, ele tem. Agora, resta saber, será que ele vai querer jogar no São Paulo? Se não jogou no Grêmio, que é o clube do coração e tudo mais, então não sei, eu acho que é uma contratação de risco. E sobre essa postura do Conselho do São Paulo, sempre essa movimentação para você, porque é um movimento para se perpetuar no poder. Um grupo permaneça no poder. E todas as vezes que a gente viu isso no futebol brasileiro, o resultado foi ruim. Aliás, o São Paulo está mal hoje, fruto também de uma manobra feita do falecido Juvenal Juvencio, que mudou o estatuto, ficou quase 10 anos à frente do São Paulo e deu no que deu. Então, eu vejo com muita tristeza. Olha, o Celso Cardoso, eu estive analisando bem e acho que concordo com você com esse negócio do Douglas Costa. O Douglas Costa é um cara meio da pá virada, né? Só para lembrar
recentemente, ele fez uma festa de 3 dias, né? Não, o Jô sumiu 3 dias. Até o Jô sumiu dentro dessa festa. Não, o fato do Jô ter sumido 3 dias não significa que a festa durou 3 dias. Tipo aquelas festas do Palácio de Versalhes que duravam uma semana. Eu não sei bem. Eu fui no carnaval. Então quer dizer que é um cara meio assim. Eu nunca fui numa festa que durasse 3 dias. Eu também nunca fui. Eu também não. Aliás, eu vou em festa que dura 3 horas e olhe lá. Não, eu também nem tenho mais esse pique. Então, veja bem. É um cara que dure 3 dias, uma festa que dura 3 dias é uma festa faustuosa. A pessoa dorme, né? Tipo o Neymar, né? O Neymar faz festa assim. Dorme. Tem até salão aqui, na casa dele, aqui em Angra dos Reis, parece. Aí, né? já Ele tem até salão pra festa. Então quer dizer que, sabe, esse tipo de jogador, ele tem que jogar dentro de campo. Por exemplo, o Neymar, ele pode estar fazendo as festinhas dele, que durem 3, 4 dias. Mas ele joga. Ele tá de férias também, ele faz a festa de férias, no período ele certo. pode fazer. Mas o Douglas Costa, eu fiquei sabendo que lá no Bayern, ele machucou o joelho. E ficava dentro do quarto, jogando videogame. Não saía nem para fazer recuperação. Quer dizer, então, é um cara que meio dá pá virada. Então você não acha que seria um bom nome para o São Paulo? Não, na atualidade não, porque o São Paulo precisa de tudo, menos de confusão. E aí, mestre, vamos perguntar para o mestre sobre as buscas do São Paulo no ataque? O senhor acha que Douglas Costa é uma boa opção, mestre? Olha, ele é um belíssimo jogador de futebol. Joga muita bola, muito. Só que não entra em campo, né? Tá sempre machucado. Antigamente chamava-se de canela de vidro. É um rapaz que vive na enfermaria. Isso é um problema para o São Paulo. São Paulo tem dificuldade de grana. São Paulo tem que contratar o cara certo para o lugar certo. Eu estou ouvindo dizer aí que o São Paulo está atrás do Romarinho, do Fortaleza, que já está com 27 anos. Jogou mais ou menos bem no tempo que o Rogério esteve lá, mas está há 1 ano que é o terceiro jogador da posição lá no time do Fortaleza. Quer dizer, sabe, para que existem esses tais esquemas de a observação de jogadores, de jogos e tal, que os clubes têm hoje em dia, o São Paulo também tem, os analistas de performance? Para que serve essa gente, se não é para indicar o cara mais adequado para jogar no time do São Paulo nessas condições? Verdade, hoje tem tudo em número, fácil ali, né? Tem todos os scouts, claro. Né? Scouts, né? Isso mesmo, eles fazem esse trabalho, né? Mas muito bom. Michel, posso perguntar pro mestre? Pergunta pro mestre, Chico. Ô mestre, o que você está achando, mestre, da reunião do Conselho Deliberativo e dessas 3 medidas aí que o nosso Garrafa anunciou? Eu estou achando que isso está me cheirando um golpe. Golpe dessa atual diretoria para se perpetuar no poder. O senhor concorda, não? Concordo. Eu acho que o São Paulo está absolutamente perdido no espaço e no tempo. São Paulo se desmantelou. Era um clube que era um exemplo de gestão, né? O democrático, o sujeito era eleito por 2 anos e podia ter mais uma reeleição. E se não fosse bem nos primeiros 2 anos, caia fora. E houve vários presidentes que caíram fora depois de 2 anos. Um deles, o Juvenal Juvencio, antes de se perpetuar no cargo, né? E ter feito aquela mudança no estatuto, que agora vai ser ainda piorado, pelo jeito. São Paulo precisava, já disse aqui, precisava ser refundado, né? Como foi em 1935. Uma nova gestão, um novo conceito de clube, mudar tudo, porque eles destruíram o que havia de bom e não usaram nada de positivo no lugar. Beleza, mestre. E olha aí, você vê que o mestre é um São Paulino que pegou a velha guarda, né? Que pegou mais ou menos esse São Paulo campeoníssimo de tudo nos anos de 1990 e agora está vendo o São Paulo indo por água abaixo, né? Eu também acho que é um golpe e isso não deveria ter acontecido. Eu não esperava isso do Júlio Casares, sinceramente. Para mim está sendo uma decepção. Agora, minha opinião, sem nenhum tipo de rancor, tá? Porque é óbvio que o Douglas Costa não está proibido de jogar muita bola no São Paulo, e porque bola ele tem, realmente. É um jogador tecnicamente diferenciado, que sofreu com lesões, como sempre, toda a carreira, na verdade, e tem que ver como o São Paulo vai conseguir administrar isso, que também foi um clube que sofreu muito com lesões nessa temporada de vários atletas. Será que o Douglas Costa teria condições de passar uma temporada ilesa, de não se machucar e tudo mais? Esse é o primeiro ponto. O segundo é que o São Paulo
precisa de uma estrutura melhor de time do que apenas um medalhão. Não adianta você contratar o Douglas Costa e achar que com isso o time não vai brigar para não cair. O Grêmio pensou isso e caiu com o Douglas Costa. E caiu com o Ferreirinha, com o Diego Souza, com o Borja, com o Vilhaçante, com o Lucas Silva, com o Jeromel, com o Kahneman. Caiu com toda essa galera. Então, assim, não basta o Douglas Costa. Será que vale a pena você destinar todo o seu investimento, a sua possibilidade num único jogador que já se mostrou um pouco desconexo com a realidade em vários momentos? Essa é só a minha dúvida. E, de novo, sem nenhum tipo de rancor nem nada. Tomara para o torcedor são paulino que, se o negócio acontecer, que ele dê certo, que ele arrebente, que ele faça muitos gols, que ele seja o que ele não conseguiu ser no Grêmio. De verdade, estou falando de verdade. Agora, a temporada passada dele assusta muito. Em termos de falta de jogos, de sequência, de lesões, de comprometimento, de umas coisas meio malucas que ele fez assim fora de campo. Então, vai precisar de muito pulso firme. Nisso o Rogério tem. O Rogério tem, o Muricy também. Então, tomara que ele se enquadre nessa situação. Douglas Costa no São Paulo. Vocês gostaram dessa notícia? Eu, como gremista, gostei porque, independentemente de ser para o São Paulo ou não, não quero mais ele no Grêmio. Então, mas é muito típico, né? Isso acontecer no futebol brasileiro. Às vezes o cara não dá certo num time e dá certo no outro. Mesmo que não seja o time do coração. Acontece. Futebol também é contexto, né? Tem todo um cenário em volta. É óbvio que ele não é o culpado pelo rebaixamento, o único culpado. Ele também é responsável. Mas o clube como um todo estava muito bagunçado. Mas ele tem as suas responsabilidades e os seus erros. E ele cometeu muitos. Pessoal, antes de falar de mercado da bola, tem que parabenizar os mais de 50 torcedores que foram em frente ao portão e protestaram contra o fatídico golpe aí que foi dado ontem à noite, que ainda precisa passar pela votação dos sócios, os sócios os mesmos que colocaram esses Zé Manés aí na gestão do São Paulo Futebol Clube. O senhor Outen Aires, que é presidente do conselho, ironizou esses torcedores. Vide que essa reunião, que deveria ser sob sigilo, foi passada ao vivo e gravada, e ocorreu no Twitter tudo que foi falado, e demonstrou que os conselheiros são muito limitados e são pouquíssimos São Paulinos. Estão mais interessados no próprio umbigo e seus próprios interesses, o que é assustador para nós torcedores do São Paulo aí. O futuro é nebuloso. Ainda assim, aqui no canal pelo menos eu não vou deixar de lembrar e não vou deixar de falar dessa gestão e criticar quando merece ser criticado e falar bem quando precisa ser falado. Apesar que isso acho que vai ser uma raridade, vídeo que o Casares para mim é cada vez mais um leco enrustido. Então vamos agora para o mercado da bola? Vamos lá. Douglas Costa ainda em debate, lógico, é um nome midiático, né? Então não tem como não ser debatido. A questão maior é o comprometimento, que é o que a gente vem reclamando desse elenco do São Paulo Futebol Clube, a falta dele, e principalmente que é um jogador que se machuca muito. E aí já baixa, por exemplo, o Luciano. O Luciano tem um baita comprometimento, mas se machucou 6 vezes esse ano. Então, assim, é complicado você ter um jogador que toda hora se machuca. Mais um. E o departamento médico do São Paulo não é lá essas mil maravilhas, né? Então vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos Douglas Costa e São Paulo. Vamos falar agora de Wesley Moraes, outro nome aí que tem sido especulado. E o Palmeiras ainda está de olho, por incrível que pareça. O Palmeiras que tem plano A e plano B, que são Rafael Navarro e Yuri Alberto, e o que devem ir para o Palmeiras, mas o Wesley Moraes não está fora de radar, não. A tia Leila lá, meu amigo, tem bufunfa, que é algo que falta muito no São Paulo Futebol Clube. Então, se o Palmeiras estiver na parada, eu acho muito difícil esse jogador vir para o São Paulo. Se o Palmeiras existir, aí é outra história. Mas é o que eu disse, é um atacante que se machucou feio no joelho e já está há 2 anos sem marcar um gol. E aí a gente acaba lembrando de Pablo e companhia, né? Quer dizer, vai vir sob muita pressão e não sei se é o ambiente ideal para esse jogador e nem se o São Paulo é o clube ideal e esse jogador é o jogador ideal para o São Paulo Futebol Clube. É o que eu digo, o São Paulo tem que tentar contratar jogadores para vir para jogar. Para compor elenco e tal, eu acho que é muito arriscado, ainda mais que 2022 vai ser um ano dificílimo. Falando de 2022, também vamos falar de Nicão. São Paulo parece que entrou nessa disputa aí que tem Palmeiras, Corinthians, Atlético Mineiro, apesar que muitos desses clubes aí, ao que parece, já deram alguns passos para trás com relação ao jogador. Não sei se a pedida é alta ou se também tem interesse em outros jogadores. É um bom jogador do Atlético Paranaense, mas o histórico recente nos remete a Pablo. Eu sei que é injusto comparar um ao outro, mas não tem jeito, né? Vamos aguardar aí. Ainda é algo embrionário.
No momento o foco é Douglas Costa, são zagueiros, são volantes, o que acaba até causando estranheza, já que o Benítez está indo embora e não se fala em meia, né? Mas vamos que vamos. Outro nome também saiu na noite, na madrugada dessa sexta-feira, foi de Fernando Sobral, volante do Ceará. E aí eu não consigo entender. Tem Luan, tem Gabriel Neves, já falamos de Patrick, que é um meia que também pode atuar por ali. Cara, você vai pegar esse Fernando Sobral o quê? Pra compor elenco? Compor elenco é o que eu digo, pega alguém da base, pelo amor de Deus, tem o Thales da Costa. Tem que contratar pra ser titular, contrata pra ser titular. A única coisa que você pode aprender aí com um rival, com o Corinthians, é isso, contrata o cara pra ser titular, não contrata pra compor elenco. Elenco não tem, número de elenco não tem como disputar com o Atlético, Palmeiras e Flamengo. Tem que contratar 11 muito bons. Mas é o nome aí que também está na pauta do São Paulo, mas o Ceará só aceita liberar o jogador em definitivo. Outro que eu já disse no canal, que o São Paulo continua de olho em Kaká. Vídeo que quer se livrar de Bruno Alves, que não está nos planos de Rogério Ceni para ser uma sombra de Arboleda, pois São Paulo acredita na renovação junto ao equatoriano. Outra vez, para quê? Para que você vai contratar um cara para ser reserva? Em nome de Jesus. Já tem o Bruno Alves. Então deixa o Bruno Alves lá. Ou então, novamente, traz alguém da base. Sabe? Ah, que tem potencial para vir a ser titular, mas se não vier, mais 8 elefante branco. E agora falando de boas notícias. O William oficialmente não renovará com o São Paulo. O São Paulo não tem interesse em renovar com o jogador. O Nicola, que alguns dias atrás, disse que os salários mais luvas e os custos de William são na casa de R$500 mil. R$500 mil por mês. Ele jogou, foi contratado desde março e ficou ganhando R$500 mil por mês e jogou apenas 9 jogos. Olha o investimento da gestão Casares. Que tem seu Muricy, seu Belmonte, seu Rui Costa. Dinheiro jogado no lixo. Dinheiro jogado no lixo. É isso. E para finalizar, aí para mim foi a maior notícia do dia. O vice-presidente do Grêmio, Denis Abraão, falou bem demais de Vitor Bueno. Ao que parece, o Grêmio tem interesse no jogador. E aí eu aceitaria o Douglas Costa se o Vitor Bueno fosse pro Grêmio. Vou falar, hein? Vou falar para tu, se puder incluir o Pablo, então, aí pode vir Douglas Costa e pode fazer festa de casamento, não tem problema algum. Porque realmente uma ótima notícia, quer dizer que o Vitor Bueno tem mercado. E quer dizer que o São Paulo pode se livrar de uma bomba. Então vamos acompanhar aí esse interesse do Grêmio junto ao Vitor Bueno. Vitor Bueno, Pablo e Reinaldo, que são considerados pela gestão, pela diretoria, pela comissão técnica tricolor como moedas de troca, hein? Informação que saiu no GE, o São Paulo que tem interesse em se desfazer de 14 jogadores e tem 36 nomes na lista. Esses 36 tem até o Pedro, mas o Pedro custa apenas de R$90 milhões e seria o nome número 1 para o ataque. E o Douglas Costa, que também está nessa lista, estaria entre os últimos lugares, mas foi o que pintou, né? Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. E se você quer ficar ligado nas últimas novidades, nas notícias do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações e, se puder, nesse vídeo, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações tricolores, uma ótima sexta-feira a todos e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.